Ascensão através de habilidades. Terra. Retorno. 2. Taizan olhou para o rosto de Jung Geun. Um rosto redondo e caseiro. Tão incrivelmente comum. Era o tipo de rosto que você esqueceria 5 segundos depois de passar na rua. No entanto, seu sorriso agradável de alguma forma o tornou cativante. Jung Geun, que estava sendo observado por Taizan, coçou a cabeça com um olhar confuso. Jung Geun ficou surpreso. Ele nunca conheceu o homem à sua frente. Mas ele estava sendo encarado como se fosse um rosto familiar que já tivesse sido visto antes. Jung Geun tossiu sem jeito. Ele se recompôs e lembrou por que estava ali. Você recebeu a missão da prefeitura, certo? Taizan assentiu. Você quer me seguir? Ir sozinho à prefeitura pode ser bastante desafiador. Taizan assentiu novamente. Jung Geun sorriu agradavelmente. Ótimo, siga-me então. Ah, você não está aqui com mais ninguém, certo? O fantasma ainda estava ao lado de Taizan, mas Jung Geun não deu sinais de notá-lo. Taizan respondeu brevemente. Não. Bom, fique comigo. Jung Geun baixou a postura e estendeu a mão. G1 Jung Geun ativou a redução de presença. A presença de G1 Jung Geun e Kang Taizan diminuiu. Redução de presença. Como o nome sugeria, era uma habilidade que reduzia a presença. Foi uma habilidade obtida escondendo-se e evitando a visão do inimigo por uma hora. Era uma habilidade que poderia ser bem utilizada em determinados cenários. A presença de Taizan e Jung Geun diminuiu momentaneamente. Jung Geun fez uma careta por um momento. Taizan? De jeito nenhum. Ele murmurou baixinho, chegando a uma conclusão por conta própria. Siga-me devagar, fique o mais quieto possível. Taizan assentiu levemente. Ele observou Jung Geun avançar com cautela, examinando os arredores. O fantasma abriu a boca. Parece que só você pode me ver, vereador. Os aventureiros deveriam ser capazes de me perceber, no entanto. Por que é aqui? O fantasma, com uma expressão perplexa no rosto, perguntou. Você veio ver aquele cara? Taizan assentiu silenciosamente em resposta. Ele não havia estabelecido muitas conexões com outras pessoas. Parte disso se devia à sua natureza avessa a relacionamentos, mas também porque não havia um propósito real nisso. A pessoa que você conhece hoje pode estar morta e desaparecida amanhã. Foi uma ocorrência extremamente comum. Além disso, ele era um jogador do modo fácil. Ele era um humano no nível de dificuldade mais fácil. Todos com quem ele se apegou ou teve um relacionamento decente morreram. A partir de certo momento, ele parou de se apegar a quem não conseguia sobreviver até o fim. Um deles foi Jung Geun. Um humano que conversou com ele no último momento. Um humano que nunca perdeu o senso de humor, mesmo no desespero. O fantasma murmurou em tom confuso. Você não parece alguém que viria apenas dizer oi. Parece que você tem algo a ver com ele. Taizan não respondeu. O fantasma continuou a falar sozinho. Bem, ele é um tanto útil. Se ele for realmente bom, poderá até chegar aos níveis profundos. Havia uma aceitação relutante em sua voz. Depois de seguir Jung Geun por cerca de 30 minutos, ele pôde ouvir o barulho da vida. A presença de muitas pessoas podia ser sentida dentro de um pequeno prédio. Todos, vocês estão bem? Ah, Senhor Jung Geun. Numerosos indivíduos correram em direção a eles com expressões encantadas. Havia perto de 100 pessoas. Nenhum de seus rostos era familiar para Taizan. Essa pessoa aqui é Kang Taizan, a quem resgatei desta vez. Acredito que ele seja um jogador do modo normal, então, por favor, se deem bem. Acho que nunca o vi antes. Uma pessoa que parecia ser um jogador do modo normal murmurou baixinho. Com essa observação, as pessoas ao seu redor responderam. Há tantas pessoas no modo normal? Como você poderia conhecer todo mundo? Ah, isso é verdade. O homem escolhido coçou a cabeça com uma expressão tímida. Prazer em conhecê-lo, vamos nos dar bem. Taizan assentiu silenciosamente em resposta. Agora, vamos seguir em frente. Jung Geun bateu palmas, animando a atmosfera. Parece que reunimos todas as pessoas próximas. Agora estamos indo para a prefeitura. Os rostos das pessoas endurecerão. A ansiedade espreitava em suas expressões. Está tudo bem, todos. Jung Geun os tranquilizou com um sorriso confiante. Eu protegerei todos vocês. Eles começaram a se mover em direção à prefeitura um pouco inquietos. Aproximadamente 100 pessoas se moviam lentamente, avançando pela retaguarda tanto quanto possível para evitar monstros. Quem são esses? O fantasma cuspiu em tom trêmulo. Por que existem apenas os fracos? Foram estes que entraram no labirinto? Exceto Jung Geun, todos os outros pareciam frágeis. À primeira vista, eles não estavam nem perto de ultrapassar os limites humanos. Eles não eram diferentes dos humanos comuns. Eu entendo aproximadamente. Aquele Jung Geun está levando você ao seu destino. Você também é um deles. Isso mesmo. Taizan respondeu suavemente. Monstros de grau F eram fracos. No entanto, eles tinham a força para destruir facilmente um humano comum. Neste ponto, nem os jogadores Easy nem normal poderiam enfrentá-los. Somente jogadores hard e superiores poderiam vencer neste momento. E entre eles, apenas os melhores jogadores teriam realmente uma chance.
Jung Jae-un estava conduzindo esses indivíduos fracos em direção à prefeitura. Exatamente como eu pensei. Jung Jae-un os levou à prefeitura mesmo no mundo anterior. Taizan lembrou exatamente o que aconteceu então. Enquanto eles se moviam sem pressa, uma garota que lançava olhares curiosos para ele se aproximou. Você está no modo normal, certo? Ela era uma garota sardenta com cabelos castanhos notáveis, prestes a se tornar adulta. Ela tagarelou enquanto caminhava ao lado de Taizan. Meu nome é An Jeong-gi. E você? Opa, ao ouvir esse termo pela primeira vez em décadas, ele respondeu com um sentimento divertido. Kang Taizan. An Jeong-gi inclinou a cabeça. Eu era um corretor de informações, mas nunca ouvi o nome Taizan antes. Quantas pessoas estão no modo normal para que você conheça todas elas? Só na Coreia, o número de jogadores no modo normal estava próximo de 10 milhões. Assim como um servidor de jogos, as dimensões foram divididas para evitar superlotação. Assim, era impossível conhecer todos. Se as dimensões não tivessem sido divididas, seria impossível para os jogadores do modo fácil entrar no labirinto. Conheço todo mundo que é um pouco forte. Por exemplo, aquele homem. Ela apontou para um homem musculoso na ponta do dedo. Ele é um membro de alto escalão da Guilda Atenas e muito forte. Ele tem um temperamento ruim, mas tem se comportado desde que Jung Jae-un Opa está aqui. As guildas foram criadas pelos jogadores. Havia guildas nos modos fácil, normal e difícil. A Guilda Atenas não era a única que existia. Sempre que as pessoas se reuniam, formavam-se sociedades e frequentemente formavam-se grupos. Às vezes apareciam como guildas, outras vezes como partidos revolucionários. Claro, Taizan não pertencia a lugar nenhum. Compreender o labirinto era mais importante do que participar de brincadeiras infantis. A garota parecia precisar de alguém com quem conversar e continuou a falar. Então ela começou a falar sobre como Jung Jae-un acabou liderando-os. Estávamos em um show. Foi uma performance amadora em pequena escala. Era uma banda bastante popular. Então muitas pessoas se reuniram. Naturalmente, muita gente apareceu na hora de voltar. Todo mundo estava em pânico, sem saber o que fazer, e foi aí que Jung Jae-un Opa entrou em cena. Ele acalmou as pessoas confusas e sugeriu que fossem juntos à prefeitura. Algumas pessoas resistiram, perguntando quem era ele para dar ordens, mas ficaram em silêncio quando ele anunciou que era jogador do hard mode e demonstrou sua força de preensão dobrando um pedaço de aço com a mão nua. Foi assim que esse grupo se formou. Não foi muito diferente do que Taizan ouviu de Jung Jae-un no passado. Jung Jae-un, que estava na frente, levantou a mão e An Jeong-gi ficou em silêncio. Monstro número 56.994.258 apareceu. Rosnar. Um monstro negro com braços e pernas enormes apareceu. Os rostos das pessoas ficaram pálidos de terror. Jung Jae-un segurou sua espada com uma expressão severa. Por favor, espere aqui por um momento. Jung Jae-un se aproximou lentamente do monstro. A criatura caminhava pesadamente, ainda sem perceber sua presença. Jung Jae-un esfaqueou suas costas. Monstro número 56.994.258 sofreu 6 de dano. GRR. O monstro arqueou as costas. Moveu seu enorme braço para atacar Jung Jae-un. Clang. Ku. Jung Jae-un cerrou os dentes sob a força do golpe. O futuro dele era um jogador que poderia derrotar até mesmo um classe A, mas ainda estava se adaptando. Ele teve que lidar com uma luta difícil, mesmo contra um monstro desse nível. Ele se esquivou do braço que balançava descontroladamente e esfaqueou novamente. Após uma batalha feroz, Jung Jae-un saiu vitorioso. Ele recuperou o fôlego e disse ao povo. Eu retirei, venha por aqui. Oh! Senhor Jung Jae-un. As pessoas gritaram de admiração. Eles correram para Jung Jae-un e elogiaram sua força. Jung Jae-un conseguiu sorrir e acenou com a mão. Vamos continuar andando por enquanto. As pessoas procederam com extrema cautela. Eles prenderam a respiração e se agacharam. Mas com mais de 100 pessoas se movendo, elas certamente chamariam a atenção dos monstros. Durante a luta com outro monstro do mesmo nível que apareceu, outro monstro apareceu. GRR. Ei. Senhor Jung Jae-un. Jung Jae-un estava ocupado demais para responder. Quando ficou claro que ele não poderia ajudá-los, o grupo de quase 100 pessoas começou a gritar e a se dispersar. Este nível de monstro não era tão forte. Se todos se unissem, poderiam derrotá-lo facilmente, mas estavam frenéticos demais para fazer qualquer coisa além de fugir. O fantasma assistiu, parecendo muito descontente. Taizan pegou uma pedra do chão. Ei! Um Jeong-gi gritou e fugiu. O monstro estava prestes a esmagar sua cabeça. Paulada. O monstro, com a cabeça atingida por uma pequena pedra, voou para longe. Ele caiu e desapareceu com um barulho alto. As pessoas que fugiam freneticamente ficaram assustadas com o súbito desaparecimento do monstro. O quê? O que aconteceu? As pessoas ficaram perplexas. Jung Jae-un, que mal conseguiu derrotar um monstro da classe F, correu até eles enquanto ofegava. Para onde foi um dos monstros? Nós também não sabemos. Ele desapareceu de repente. O que? Uma expressão de confusão cruzou o rosto de Jung Jae-un. Ele olhou em volta, mas realmente não conseguia ver o monstro em lugar nenhum.
Quem o derrubou? Não houve nenhuma janela de danos. Não há ninguém aqui que pudesse. Este foi um monstro que até Jung Ge-un no Hard Mode lutou para derrotar. As pessoas aqui eram fracas mesmo no modo fácil e normal. Jung Ge-un olhou sorrateiramente para Taizan. Taizan ficou ali sem expressão. Ele parecia indiferente, quase entediado, como se o caos e o medo atuais não significassem nada para ele. Poderia ser? Jung Ge-un abaixou a cabeça com um pensamento apreensivo. Taizan disse que encontrou um monstro, mas Jung Ge-un pensou que ele tinha apenas se escondido e conseguido escapar ileso. Mesmo no topo do ranking no Hard Mode, Jung Ge-un estava confiante em uma vitória por 1-1. E Jung Ge-un não teria ignorado uma pessoa tão forte. Vamos continuar andando por enquanto. Por fim, incapaz de resolver o mistério, Jung Ge-un dirigiu-se à prefeitura. A viagem foi repetitiva. Sempre que um monstro aparecia, Jung Ge-un o confronteava. O resto apenas assistiu de longe. Ocasionalmente, Taizan atirava uma pedra para afastar as criaturas mais temíveis. Depois de várias repetições, o fantasma finalmente não conseguiu mais se conter. Essas coisas inúteis. Seu rugido ressoou. A voz profunda e resmungona ecoa. Mas apenas Taizan pode ouvi-la. Como eles podem ser tão inúteis? Eles nem tentam fazer nada, muito menos arriscam suas vidas para lutar. Eles são como lixo, dependendo dos outros. A voz fervia de raiva. Esta foi a primeira vez que Taizan ouviu tal onda de emoção vinda do fantasma. Se os outros pudessem ouvir a voz do fantasma, ficariam congelados. Esses idiotas entraram no labirinto? Não me faça rir. Sua voz, animalesca, ressoou no ar. Isso é um insulto para nós. Não vou tolerar seres tão inúteis desafiando o labirinto. Para o fantasma, que arriscou a vida para romper o labirinto, aqueles que desistiram da batalha devem ter parecido totalmente repugnantes. Taizan esperou calmamente até que o fantasma se acalmasse. Não consigo entender. O fantasma agora calmo murmurou irritado. Força não é o problema. Não há ninguém que seja forte desde o início. Todos ficam mais fortes arriscando suas vidas e lutando. As palavras do fantasma eram verdadeiras. Taizan não foi forte desde o começo. Ele arriscou a vida contra o grande rato, desafiou Hagyar e só então chegou onde estava agora. Mas esses caras não têm testamento. Eles nem tentam fazer nada, nem tentam adquirir conhecimento ou informação. Eles estão apenas focados em fugir. Essas criaturas fracas sobreviveram até agora? Não seja tão duro. Afinal, sou o estranho aqui. Eles eram do mundo normal. Arriscar a vida em uma briga era uma invenção da ficção. Aqueles que rapidamente compreenderam a situação e avançaram eram extremamente raros. Além disso, com a existência de Jung Ge-un protegendo-os, era natural que eles se esforçassem mais para escapar do que para lutar. Mas não é um mundo misericordioso o suficiente para deixar essas pessoas viverem. Taizan olhou para Jung Ge-un. Ele estava confortando as pessoas que lutavam. Sim, está tudo bem, só um pouco mais de coragem. Jung Ge-un. Um dos poucos jogadores com quem Taizan tinha vínculo. Ele estava confortando o povo. Jung Ge-un foi quem conduziu cerca de 100 pessoas à prefeitura em seu primeiro retorno à Terra na linha do tempo anterior. E o único que conseguiu foi Jung Ge-un. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.